Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril. Temos dois convidados, desta vez, que é o Diogo Esparteiro, do Real Bermuda, que atua a 18, não é? Aqui no Bota, não é? A 18 de março, sim. 18 de março aqui no Bota. E a Filipa Martins, que vai lançar uma biografia da Natália Correia, chamada O Dever de Deslumbrar, e que vai sair quando? A 16 de março, pelos 30 anos da morte da escritora. E tu demoraste 30 anos a escrevê-lo? Se calhar o real feel foi de 30 anos. Não, demorei 6 anos. O meu encontro com a Natália foi uma espécie de casamento de encomenda arranjado, mas com um final feliz. Primeira vez que me falaram da escritora num ponto de vista profissional, sério, foi para uma série de televisão, não é? Exatamente, foi para uma série de televisão. Foi o realizador Fernando Vandrell que estava a alinhavar o projeto das Três Mulheres, uma série da RTP, que entretanto teve uma segunda temporada, e tinha lido o meu primeiro romance, Elogio do Passeio Público, que é uma fantasia sobre o Estado Novo, e considerou que o ambiente concentracionista, quase de infantilização do país, aquele tipo de personagens, era o que ele pretendia, do ponto de vista obviamente atmosférico, porque estamos a falar de ficção, para a série. E desafiou-me a escrever este projeto, As Três Mulheres, e sendo as Três Mulheres, Natália Correia, Senobo Cassis, a editora que criou a Dom Quixote, e Maria Armanda Falcão, que Vera mais Lagoa. tarde iria assinar sob o pseudónimo de Vera Lagoa. Depois... Depois... mais a Natália, sim. Exatamente, e mais As a três. Natália, são as três. Depois houve ainda um projeto um projeto e uma concretização de documentário que assinei com o Joaquim Vieira para a RTP2, também de 2 episódios, que se chama Insubmissa. E o corolário deste trabalho, que começou em 2017, está aqui em formato calhamaço de 700 páginas. Para quando o desenho animado? Mas lê-se, é volumoso, mas também é empolgante, portanto lê-se como se fossem só 70. Diogo, por falar em universos concentracionários, tu és do Eiras e Sim. a tua outra metade da banda também é do Eiras, não é? É verdade. Como é que surgiu fazer este Real Bermuda? Como é que isso aconteceu? É porque assim, eu ia dizer que as tuas letras são ótimas, mas não vou. Mas é assim, é um objeto musical não muito habitual, porque vocês é sobretudo música instrumental. Sim. E diz-me se me estou a enganar muito, e é uma espécie de releitura da música popular portuguesa com códigos mais modernos, isto é, vocês partem, ou isto é um bocadinho abuso? Não me parece abuso, parece uma boa observação. Pronto, eu e o André conhecemos-nos em Oeiras, na escola secundária, assim há mais de 15 dias, e pronto, criámos assim uma amizade e começámos a trabalhar em conjunto. Muito antes de trabalhar, nós começámos a descobrir a guitarra juntos e sempre partilhámos muita coisa, não só música, mas também longas conversas e pronto, por aí fora. Os Royal Bermuda surgem numa fase já posterior. Nós fomos estudar música depois dessa altura, do secundário, e o André fez uma viagem para os Estados Unidos onde esteve fora um ano, e quando ele regressou nós começámos-nos a juntar frequentemente, e inicialmente estávamos assim num desenvolvimento de procura por música tradicional de todo o mundo. Começámos por fazer essa pesquisa e mais tarde chegámos à conclusão de nós temos que começar a fazer música. E começámos a fazer música assim de uma forma muito descontraída, tínhamos o objetivo de formar banda, mas começámos assim com toda a calma, e foi surgindo
o nosso som de uma forma assim muito, pronto, com tempo e com experiências e com conversas pelo meio, com ideias, Mas partilhas. Eu estava a discutir isto com o Galveias, que está ali virado de costas a arranjar que o som esteja em condições, mas vocês não têm uma única letra ou têm uma letra numa música? Não, e é propositado, é propositado. Nós com os Royal Bermuda gostaríamos de não criar entraves, ou seja, exato, a interpretação ser suficientemente aberta para qualquer pessoa poder viajar ou a nossa música ser banda sonora para a vida dessa pessoa, porque as pessoas têm vidas diferentes, têm ideias diferentes sobre as coisas, e nós gostávamos de tentar um caminho em que é possível a própria pessoa sentir-se incluída e em qualquer das nossas músicas. Ou seja, isto claro que não fazemos, nem todas as pessoas que gostam da nossa música gostam de todas as nossas músicas, há pessoas que se identificam mais, como qualquer outro artista, não é? Mas tentamos não estreitar com palavras e deixar o campo aberto. Eu acho que vais ter a oposição firme e resoluta da Filipa, aliás, porque vinda da Natália Correia, como se as palavras estreitassem, não é? Porque assim, a gente pode ler hoje a queixa das almas jovens censuradas e certamente a condição feminina das mulheres quando nasceu a Natália era substancialmente, felizmente, bastante diferente da atual, mas há qualquer coisa que não estreitou completamente e a gente consegue rever-se naquele verso, não é? Estou a falar deste porque é musicado pelo José Mário Branco. Sim. Esse poema tem vários episódios em torno dele. Primeiro, foi publicado numa edição de autores paga pela Natália e não foi censurado. Foi antes. Tinha censura no título. Foi antes da obra dela começar a ser consecutivamente censurada. A Natália foi a autora mais censurada do Estado Novo, mas quando o poema foi musicado, a música foi proibida, naturalmente. E nesse poema e nessas palavras, obviamente, reverberam uma realidade de asfixia, e acho que qualquer um de nós, independentemente do momento em que estejamos, podemos nos identificar com aqueles versos, não é? Ali, o antagonista era o Estado Novo, era a figura de Salazar, era a infantilização da sociedade. Também não era a família, a própria família, o próprio patriarcado, da forma como... A verdade é que um dos pilares do Estado Novo, Deus, Pátria e Família, era a família com uma visão muito, muito própria dos papéis de homem e mulher. Natália, naturalmente, atravessou esse período. Ela nasceu nos Açores, em São Miguel. O pai dela, boémio, deu o salto para o Brasil. Sim. E ela ficou em casa. A mãe e a irmã. A mãe, a irmã, as tias e uma avó louca, como ela chamava. Portanto, era um lar, uma espécie de gineceu, um lar habitado pelo feminino, e era um conjunto de mulheres numa luta de amputadas com as regras do Estado Novo, não é? Nomeadamente, a mãe dela, que era professora primária, teve de rogar ao Ministro do Interior para que lhe fosse passado um passaporte para sair do país, não sabendo onde estava o marido há quase 30 anos. A Natália casou aos 18 anos com um homem muito mais velho, no meu entender, como biógrafa, para se emancipar, para poder conseguir fazer uma série de coisas, nomeadamente trabalhar, que era uma coisa que um bocado aquela ideia as de mulheres mátria não podiam fazer. Vem um bocado disso, da sua situação de... O seu pensamento sobre o feminino e sobre o papel da mulher na sociedade vem de uma vivência muito pessoal das grandes limitações
que a sociedade do Estado Novo impunha às liberdades femininas, obviamente, não é? E uma das grandes surpresas que tive foi o facto do seu pensamento sobre a mulher ser tão precoce que encontramos na imprensa artigos com algumas ideias que só viríamos, isto em 1947, 46-47, que só viríamos a ler em Simone de Beauvoir em 49 no Segundo Sexo. E estamos a falar de uma mulher muito mais nova do que a Simone de Beauvoir e a escrever a partir de uma ditadura. E acho que isso só acontece, primeiro, lá está, porque estamos a falar de alguém profundamente autodidata, que aliás foi contra e de encontra a forma como o Estado Novo educava as mulheres para serem fadas do lar. Portanto, ela tem, aliás, um artigo do jornal em que ela diz que as mulheres, usa a terminologia do Estado Novo, e são as principais educadoras da raça, e não percebe porque é que as mulheres casadas lhes tiravam direito a voto, porque só tinham quando eram solteiras. Sim, ela era extremamente inteligente, para já, porque vivia em ditadura, a tentar argumentar a favor de uma maior escolarização das mulheres e de um acesso ao trabalho e aos centros de decisão. E uma das razões era essa, não é? As mulheres eram as educadoras na família, portanto, se queriam líderes do futuro, precisavam de ter mães escolarizadas. Podem-se interromper. Estou a gostar de ouvir. E depois, a segunda razão, que acho que tem muito mais graça, ela argumentava que os homens deveriam promover o trabalho das mulheres, porque os casamentos eram na sua maioria arranjados, porque as mulheres precisavam de alguém que lhes pagasse as contas, o que resultava naturalmente em traições. Portanto, ela dizia, escreveu isto no jornal, efetivamente: se não querem que as vossas mulheres vos traiam, por favor, deixem-nas trabalhar, porque assim os casamentos serão casamentos românticos por amor. Tinham menos tempo juntos, e então o romantismo mantinha-se, não é? Não era uma decisão económica, era uma decisão romântica. Não, eu estou-me a rir porque há uma... Não tem nada a ver com a Natália, nem com as ideias de Natália. Há uma tese de doutoramento de uma autora sobre porque que, fazendo a comparação entre a RDA e a RFA, porque que as mulheres na RDA tinham mais orgasmos. E então aquilo tinha a ver com a independência económica. Essa autora fazia um estudo, não é? Isto já vai. Mas fazia um estudo e então conseguia dizer que a principal razão é que as mulheres não eram dependentes, e ao não serem dependentes, terem mais liberdade, elas podiam ter. Depois também acrescentava uma coisa, também não havia muitas coisas que fazer na RDA, ou muitas coisas de fazer do ponto de vista do showbiz e da coisa. Havia várias coisas para fazer, mas que, enfim, o consumismo estava menos expandido. Portanto, havia mais tempo para o orgasmo. Exatamente. Chamado orgasmo de classe. Mas... vocês, na vossa música, por falar em classe, vocês têm, não partindo da música portuguesa, há ali coisas que se cruzam. Por exemplo, vocês têm uma música com percussão africana, não é? Temos uma música com adufo. Adufo, sim. Temos uma... Nha Preta. Nha Preta é uma música que foi feita porque é o nome do mini mercado. Sim. Que existe na Ribeira da Laje, que é uma localidade em Oeiras, que é onde vive o André, e nós nos costumávamos encontrar. E então foi uma homenagem à mãe do Nino, que é o dono, nosso amigo, dono do mini mercado, e pronto, achámos bonita essa homenagem, porque o Nha Preta era o nickname da mãe do Nino, e então aquilo inspirou-nos a fazer assim uma malha mais dançável, porque o Nino é assim uma pessoa muito, muito especial, assim, muito carinhosa para todas as pessoas à sua volta, e acredita que as pessoas juntas conseguem ser mais fortes, e dá assim uns exemplos muito práticos e faz umas conversas muito boas em relação a essa atitude. E pronto, nós fizemos essa música, é com bateria, é o Duarte Loureiro a tocar, que vai aqui tocar connosco na Bota no dia 18. Nós agora aqui vamos trazer à Bota um espetáculo que já é um trabalho posterior à gravação, ao momento da gravação do disco. Nós fomos para o Alentejo gravar o disco,
tivemos lá uma temporada, encontramos o Edgar Valente, estava lá numa festa de um amigo do Viegas e convidámos para vir tocar a Dufo numa música. Não é? Foi um acidente, exato. Acidentes. E o Duarte, depois de gravado, achámos bem gravar lá a bateria. Depois o Duarte trouxe o Ocean Drum, que é um instrumento assim, particular que faz o som do mar, como o nome indica. E a partir daí decidimos, ok, vamos pegar no Duarte e vamos fazer todo um espetáculo com mais dinâmica, com o Duarte a tocar alguns instrumentos e com uma nova abordagem, pronto, consideramos a música assim algo mais plástico que possa ser, nós fazemos a música e a partir daí ela para já deixa de ser nossa, a partir do momento que começa a ser ouvida e está aí disponível para ser ouvida e depois essa particularidade do que está feito e podemos sempre manipular e experimentar e dar novas roupagens. E então este concerto que vamos aqui fazer na Bota já é um passo à frente do disco que está gravado e que saiu há pouco tempo, mas já é outro trabalho. É engraçado quando a gente pede sempre o que é que vem as coisas, sai sempre uma surpresa, não é? Porque assim, estamos a ver Linha Preta, achamos que a música vem de uma coisa geral e vem de uma coisa concreta que é o acidente. Há uma história engraçada do Foucault que lhe perguntaram porque é que ele chamava caixa de ferramentas a um conceito e toda a gente tinha teorias bastante elaboradas sobre isso. O que ele respondeu era um bar gay em Nova Iorque que eu gostava muito. Pronto, está fechado. Está fechado o assunto. Olha, tu, de qualquer forma, apesar de ter sido por acidente, acidente pago, que foste parar a Natália Correia, também a escolha de estares há 6 anos a trabalhar sobre uma pessoa, tem que ver também por uma escolha concreta tua e uma identificação tua, não é? O que é que da Natália Correia, passando as distâncias, as características, o que é que ela te apela? O que é que ela te chama? O que é que te identificas na Natália Correia? Uma coisa é óbvia, não há tédio na vida dela, não é? Isso ajuda. Se me pedissem para escrever a biografia de um escritor, ponto, eu provavelmente não aceitaria. Porque um escritor tradicional, eu sou escritora e tenho a consciência que a maior parte da minha vida é um grande aborrecimento. Porque, em última instância, o escritor, há um momento em que está fechado a escrever, ponto, não é? E podemos, a minha ambição não é de todo fazer crítica literária, portanto, não encontram aqui uma análise aprofundada, estilística à obra da Natália, encontram um cruzamento entre a obra dela e a vida dela. E a questão é que a Natália tem muitas pistas paralelas a correr ao mesmo tempo ao longo da sua vida. Portanto, para além de intelectual, pensadora, ensaísta, poetisa, dramaturga, portanto, para além de uma obra imensa, pelo qual... Começou a ser locutora e cantora também, não é? A primeira profissão da Natália foi cantora de slows, foi cancionetista. Ela apresentou-se aos microfones da rádio sob pseudónimo, Célia Navarro, naturalmente porque era uma mulher casada e na altura as mulheres que cantavam na rádio eram consideradas praticamente prostitutas, portanto para preservar a sua identidade e principalmente, digo eu, o sobrenome do marido. Mas já podes tocar na Bota sem ter nenhuma dessas... Ela apresentava-se como Célia Navarro, mas isto é só um exemplo, portanto ela efetivamente começou como cancionetista, mas depois sabemos que sempre teve ao longo dos anos até morrer uma participação política extremamente ativa, foi deputada e não só, passou pelas redações como diretora, na verdade ao longo de décadas escreveu sempre em jornais, casando muito bem as suas crónicas com os acontecimentos políticos do país. Portanto, esta biografia também é um decalque da história do século XX português, tocando os seus principais acontecimentos e vendo-os através do seu olhar e do seu posicionamento político, espiritual. De alguma forma mudou várias vezes, não é?
Sim, temos também de perceber como é que estava a soprar o vento e onde é que estavam ela vista de fora, efetivamente, parece um catavento, não é? Mas como é que alguém que era apelidada de criptocomunista pela PIDE antes do 25 de Abril passa a reacionária durante o PREC, milita... apoiante do PS, depois militante do PSD, depois deputada independente do PRD... expulsa do PSD, na verdade ela é que saiu, mas com 2 processos disciplinares pelo PSD, depois independente pelos renovadores, depois novamente próxima de Soares porque anticavaquista. Agora, quando nós a entendemos no seu contexto e percebemos as razões pelas quais ela faz esta aparente inversão de sentido, percebemos que no seu fundamento está uma espécie de código de conduta que ela dá o nome de liberdade e que até a torna bastante previsível. Se a compreendermos, eu como biógrafa não tentei tomar um partido, naturalmente que eu, como Filipa Martins, ao ler uma página da biografia da Natália, consigo na mesma página adorá-la e odiá-la. Ela tem essa capacidade, porque ela tocava polos diametralmente opostos em várias áreas. Mas é absolutamente apaixonante a sua capacidade e energia quase hiperativa para estar em todas as áreas, não é? Portanto, falámos agora aqui especificamente da política, mas ela também surfou toda a onda das quisílias no meio intelectual durante o Estado Novo, que opuseram surrealistas e neorrealistas. Ela foi editada pelo Luís Pacheco, não foi? Ela foi editada pelo Luís Pacheco, sim, depois pelo Ribeiro de Mel, conseguiu a proeza de se chatear com os dois. Sim. O Luís Pacheco, quando se chateou com a Natália, foi na sequência do processo da antologia de poesia erótica e satírica. Ela tinha lá um filho dele em casa, já há vários anos, que com a concordância da mãe entregou na Casa Pia, e ele foi à Rodrigues Sampaio, onde ela vivia, defecou-lhe à porta. E desde aí, porque a Natália se preservava alguma coisa, o que mais ela preservava era a beleza, deixaram-se de falar. E nunca se voltaram a falar? Não, ficaram de relações cortadas. Com o Ribeiro de Mel, esse também grande editor que publicou coisas como Kama Sutra, por exemplo, e a própria antologia, que foi editada pela Afrodite. A zanga foi mais tardia e deveu-se a dinheiros. O Ribeiro de Mel queria já depois do 25 de Abril, praticamente nos anos... reeditar a antologia, e o que ela considerava era que a antologia no Estado Novo era uma obra política, porque ia contra um dos pilares do regime, que era a moral. Em democracia era um objeto pornográfico que só servia... A certa altura diz que o regime já vê com bons olhos, ou mudou, creio que o próprio Marcelo, a opinião que tinha a antologia. A antologia, aliás, foi criticada de uma forma muito grande, aliás, como foram não sei se foi as Três Marias. Não sei se foi em relação à antologia. Há um momento, exato, antes do 25 de Abril, em que ela diz que as relações dela com o Marcelo Caetano estão apaziguadas. E diz inclusive que à frente da informação está uma figura que se chamava Pedro Pinto, que ela tratava por amigo. Dele. Mas a certa altura, eu acho que nessa passagem ela diz que mesmo em relação à antologia já mudaram de opinião, que me parece muito pouco provável. Ela nunca diz isso. O que ela diz é na altura em que ela publica O Encoberto, que também foi uma peça que foi censurada, já estava Marcelo Caetano no poder. Ela pede a David Mourão Ferreira para ir interceder para que a peça não fosse censurada. Mas Marcelo Caetano ainda tem na memória a antologia e a resposta dele é: já estou muito velho para mudar.
Mas começa a partir daí a haver uma certa apaziguamento de relações entre o Natal e o Antigo Regime. Apesar dela é que aquilo acabou depressa, não é? E ela celebrou o 25 claro, de Abril. Exatamente. Bom, então, vocês vão fazer o quê no concerto? Em relação aos discos? Estás-me a dizer que vais ser tu... eu, o André Parafina, sim. E A dupla. o Duarte Loureiro. O gajo que foi apanhado numa de uma festa, não é? Não, esse é o Edgar Valente. O Duarte Loureiro foi já uma escolha nossa, mais previamente pensada. Não muito mais, mas... Sem festa. Sim, sem tanta festa, pelo menos. E pronto, aproveito e digo aqui ao Rui, que vai fazer o som essa noite, que também teremos um convidado surpresa de última hora. Ele vai-te agradecer. Vai? Vai. Não sei, às vezes pode dar problemas. Não dá. Com o Rui não dá problemas. Convidado de surpresa, qual é o... Convidado de surpresa... É surpresa. É surpresa. Ok, vou deixar assim. Bom, sabemos que não é Natal. Não, quer dizer, nunca se sabe, como não é? ela parava o vento e a chuva também podia... Não, e ela fazia sessões de espiritismo, portanto, o Fernando Pessoa ditou-lhe um poema inédito. Aquele das pedras do castelo. Numa mesa de pé de galo. Das pedras do castelo. Acho que não é um apócrifo, acho que este era mesmo verdade. Há uma coisa muito interessante sobre o... É o Galvez a falar. Sim, não é um espírito. Temos uma mesa parecida com o Pedro Galo. Sobre o Joel Bermuda, que é a construção dos instrumentos deles, que é a propósito de empoderamento e de espiritismo, acho que é muito interessante, não é? Espiritismo. Como é que é? Vocês constroem os instrumentos? Não são? Nós tocamos em guitarras construídas por nós. Tivemos a honra e o privilégio de aprender com dois mestres, o Daniel Garfio e o Marco Gonçalves, um ofício muito nobre, que é a construção de instrumentos. E pronto, atualmente o André está a tocar com a sua segunda guitarra, que foi ele a primeira fez totalmente, a segunda fez partes e outra parte acabou o mestre. E eu estou a tocar com a minha primeira, que pronto, gostei tanto que ficou. E estão a construir mais instrumentos para outras pessoas ou ficaram só? Sim, eu entretanto montei uma oficina e estou a construir. O André vai-me lá dar umas mãozinhas às vezes, mas não está dedicado à construção neste momento, assim, só para ele. E nessa construção tu vais recuperar instrumentos antigos e como eram construídos antigamente, ou é uma... Não, tudo raiz. Madeira e trabalho só. Ou seja, da matéria-prima, partindo. Mas isso altera bastante a vossa sonoridade, não? Sim, sem dúvida. E para além da sonoridade, a nossa relação com o próprio instrumento. Porque, para já, em termos de formas, são utilizadas formas. Nós procuramos formas para uma questão muito prática, não é? E em termos de som, também fazemos certas escolhas que se calhar não estão disponíveis num instrumento comprado numa loja, não é? Numa coisa assim mais de fábrica ou de série. Temos uma atenção ao pormenor diferente, porque construir uma guitarra é um processo assim, intenso. Trabalhamos com 10º de milímetro. Quanto tempo é que demora? Assim, pode demorar... Vamos fazer perguntas? Boa. Pode demorar assim 9 às 5, ou 9 às 6, ou 8 às 6, assim, intensivo, com alguma ajuda de máquinas, pode demorar 4, 6 semanas. Mas estamos a falar de um processo assim, ou seja, não é fábrica, uma pessoa a trabalhar, mas pronto, com algum apoio de máquinas e com uma preparação da oficina, pronto. O que é que acontece? Quando se constrói uma guitarra, utiliza-se, é preciso construir auxiliares à própria construção. E pronto, eu por exemplo, neste momento estou numa oficina, comecei a montar, e, ou seja, Estás a construir os próprios instrumentos para construir a guitarra. Exatamente. Okay. Ou seja, tudo o que é moldes, e nós chamamos jigs, ou seja, auxiliares de construção. Sim. Por exemplo, cola-se uma escala. A escala tem que ser retificada, tem que ficar completamente plana. Então eu vou ter que arranjar uma peça completamente plana, colar-lhe uma lixa e dar-lhe uma determinada forma para conseguir retificar a escala. Então há processos
Então pronto, eu estou a demorei Escala cerca é de o um braço ano. da guitarra? Acabei Escala há é o uns braço dias. da guitarra? Sim. Sim, ok. A parte onde pisam as Sim, cordas. as cordas, sim. Ela tem que ser mesmo direita. Sem... Convém que o dó toque dó, não é? Exato. E tem que ser confortável também. Tem que ser limpa, tem que ser polida. E então, pronto, eu demorei um ano agora a construir esta e agora espero ser um pouco mais rápido nas próximas. Porque pronto, para construir esta guitarra precisei deste trabalho preciso de dobrar umas ilhargas, que é as laterais, que são dobradas a quente. Então vou ter que construir um molde para dobrar e arranjar uma banda e pronto, moldar e experimentar e ver se dá, depois não dá, depois faz outra vez, depois melhora-se aqui, melhora-se ali. E há este processo de montagem da oficina também da minha parte, assim, em termos de projeto. Mas pronto, a ideia é ir melhorando. Olha, Filipa, em relação às mulheres como a Natália Correia, quer dizer, era muito mais complicado ser mulher infinitamente, mas ter feito o que ela fez do que numa sociedade como a nossa, não é? Isto é, o lugar da mulher era completamente apagado, não é? Para poder... Sim, ela muitas vezes era, para não dizer quase sempre, era o único nome feminino em abaixo-assinados contra o regime, por exemplo. Maria Lamas... Mas estou a dizer, em determinados abaixo-assinados era o único nome feminino em centenas. Sim. E, portanto, conseguimos contá-las, lá está, enumerá-las pelos dedos. Ela sendo muito mais nova do que a Maria Lamas, não é? Agora, o que temos na Natália é alguém que vive pelo exemplo, nomeadamente da mãe. E acho que esta biografia também faz justiça à mãe. Que aliás escrevia livros também. Também era romancista, publicou 2 livros sob pseudónimo, recebia em São Miguel os deportados do regime que eram enviados para os Açores. Portanto, ela não publica um 3º livro no Brasil, já com questões brasileiras, ou pelo menos fala disso a certa altura? Ela fala disso, mas não há eu não encontrei nenhum registro. Mais uma vez, a menos que ela voltasse a publicar no Brasil sob pseudónimo e com outro pseudónimo. Portanto, eu não consegui identificar. E o pseudónimo era uma necessidade, não é? Porque era uma mulher... O pseudónimo seria uma necessidade porque ela considerava que havia matéria política no romance, não é? E apesar de nenhum desses romances ter sido censurado. Mas a verdade é que foi identificada. E a PIDE começou a frequentar a casa dela, naturalmente sob disfarce, vigiando as irmãs e vigiando a mãe. Vigiando a ela e vigiando as irmãs. Sim. E entrando para dentro de casa. Sim, há vários relatórios da PIDE que fazem a descrição de noites de conversa e de encontro na casa da mãe da Natália. E a Natália começa a ser vigiada muito jovem através da mãe. Embora há um relatório da PIDE que lhe permite ir para o estrangeiro, em que diz que ela é uma senhora crente, a mãe da Natália. Ela é tida como uma senhora crente e viúva, sendo que era mentira. Às vezes não recrutavam as melhores pessoas como agentes da PIDE, portanto eles enganavam-se. As melhores pessoas nunca recrutavam. As pessoas mais aptas, as melhores, pronto, exato, de facto nunca poderiam recrutar. Sendo que o Pacheco foi inspetor do SNI, o que é extraordinário. Mas também não lhe durou muito tempo. Sim, mas entre o SNI e a PIDE era uma certa diferença, não é? E o que se passava era que este espírito pidesco, não é, coscovilheiro, infectava a sociedade. Portanto, uma mulher jovem, a mãe da Natália não era muito velha, com duas filhas igualmente jovens e bonitas, a receberem em casa eram alvo do ciciado das vizinhas, portanto, e dos vizinhos. E isto... A uma certa altura coloca uma questão também sobre a beleza, dizendo que as pessoas não a valorizavam, ou pelo menos há ali uma passagem que começa com uma passagem do Medeiros Ferreira, que não valorizavam porque ela era demasiado bonita. Sendo demasiado bonita não podia ser inteligente,
sendo feia, havia essa possibilidade. Era o espírito da época ou passou para além da época? Eu acho que a Natália serviu-se da beleza para chegar a determinados meios, sendo que depois, lá chegada, brilhava pela inteligência. Ou seja, há um relatório da PIDE em que a aponta como espia. Diz que ela tem as características para... Mas tinha a ver com aquela trabalhar numa coisa anglo-americana, não era? Uma empresa. Tinha a ver estranha. com o facto de ser uma mulher extremamente bonita, bem vestida, extremamente inteligente e que tinha acesso quer a pessoas do regime, quer a outras individualidades ligadas à oposição. Portanto, e daí identificarem-na como alguém potencial espiã. Exatamente, que podia estar a vender informação. E na sequência desse relatório, pouco tempo depois, ela parte para os Estados Unidos e tem acesso a uma série de pessoas que, E, portanto, que estranhamente... o marido dela, na altura, um americano que era... meteorologista da Varig, e aquilo hoje na altura um meteorologista de uma companhia aérea teria outro tipo de ligações à embaixada, pudesse ser ele próprio um agente. Sim, porque esse segundo casamento da Natália é em si um mistério, porque ela convida os amigos para uma despedida de solteira, toda a gente está à espera de uma outra pessoa e de repente aparece o americano. E ela teve casada há pouquíssimo tempo. A separação deve-se ter dado mesmo nos Estados Unidos, portanto eles devem se ter zangado em solo americano, e ela paga uma fortuna. Sim, equivalente a um carro, dizes tu no livro, equivalente a um carro de classe média. Média. Hoje em dia, para se divorciar. Sim. Sendo que já era o segundo divórcio, porque ela também se divorciou do primeiro marido. Ela casava sempre pelo civil, apesar de haver a concordata em Portugal. Mas para se divorciar do primeiro marido, como diz a escritora que faz a biografia, casava-se, mas levava um antídoto. Exatamente, que era o divórcio. E para se conseguir divorciar deste primeiro marido, teve de ir a tribunal provar que era adúltera. Sim. Porque foi por duas razões: adultério e a outra violência doméstica. Violência doméstica reiterada. Portanto, enfim, eram bons tempos, não é, para as mulheres? Não eram de todos bons tempos para as mulheres e obviamente, o facto de, tendo origens humildes, pouca capacidade financeira, porque elas chegam efetivamente a Lisboa sem pé de meia, não ter estudos concluídos e, neste contexto opressivo para a mulher, o valor intelectual de alguém como a Natália é reforçado, obviamente, e sublinhado. Ok. Portanto, dia 18, Bota. Dia a partir de 16, livrarias. Dia 16 de março? 16 de março. Enfim, o livro é muito interessante, tem uma parte depois de 25 de Abril que, enfim, é um pouco menor, não é? Mas é uma que discutiremos depois. Tem a vantagem, para além de ficar bem... Vamos fazer aqui um parênteses para explicar que a Natália considerou o gonçalvismo uma ditadura de esquerda. Sim, daí estas reticências do Nuno. Não, nada na reticência ao capítulo. Não, considerou como alguma gente considerou de um lado para o outro, etc. E era uma pessoa que se dava tão bem com o Vasco Polido Valente, tem que ser sublinhada a sua... Não se dava bem. Estava a brincar. Para ter o dever de deslumbrar nas livrarias e no dia 18 virem aqui o Real Bermuda. Portanto, lendo ao mesmo tempo, podem não ler ao mesmo tempo. São livres. É isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado também.